Obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã tão preciosa. Vocês arrebentaram, hein? Foi muito bom. Deus abençoe vocês também. A gente se vê daqui a pouco, né? Vai lá. Eu cresci numa igreja com uma IBAGE. A minha infância se confunde com a história da igreja onde eu cresci. E não há nada mais precioso do que para uma criança, do que crescer num ambiente como esse aqui. Eu sei que para muitas pessoas aqui, a celebração da manhã, ela quase que foi um incômodo. Tanto barulho, tanto movimento. Eu sempre tenho na minha mente uma palavra de Jesus Cristo, Ele repreendendo os apóstolos, porque os apóstolos achavam as crianças muito barulhentas, elas incomodavam o mestre. E aí Jesus disse: vocês não sabem o que vocês estão fazendo, deixem as crianças virem até mim. Então nós queremos dizer aqui, como pastores da IBAGE, como liderança, as crianças têm um lugar cativo no coração dessa comunidade. Nós nos importamos muito com elas. Nós amamos muito seus filhos, muito. E pode ser que entre nós, um garoto, uma garota, correndo, às vezes pulando em cima de uma cadeira. É claro que a gente vai guardar ali as devidas proporções. Eu aprontava, irmãos. É claro que a gente não vai deixar tanto assim, mas pode ser que esteja correndo entre nós um pastor, um missionário, uma missionária, a próxima prefeita da nossa cidade, o próximo prefeito, um governante, um empresário, que vai ser tão usado por Deus. Todas as vezes que eu vejo as crianças correndo, crianças cantando, como agora nós fomos tão abençoados por elas, eu sempre fico projetando um futuro que Deus esteja derramando sobre cada um dos nossos filhos e filhas. E eu louvo a Deus por isso. Então, obrigado por você investir nessa comunidade, trazendo o seu filho e a sua filha. Eu queria dizer a cada pai e cada mãe, enquanto o Ministério Infantil, nós tentamos fazer o nosso melhor. É o que a gente consegue. A gente quer dizer que a gente faz tudo com muito carinho, muito carinho. E talvez, como a Adriana disse aqui, ministrando nos dízimos e ofertas, talvez Deus esteja chamando você para fazer parte dessas equipes. A equipe da recepção da igreja, a equipe que cuida dos carros, a equipe que dá aula para crianças, a equipe que ora durante a semana, a equipe de professores. Pensem nisso. Pensem porque é significativo e importante que você também se envolva com a igreja, não apenas como assistente, mas de fato como um participante. Eu trago da parte de Deus uma palavra para o teu coração. Quem quer ouvir? Amém. Que Deus fale ao teu coração, que o Espírito Santo de Deus, que se move neste lugar e está em cada um de nós, enquanto salvos por Jesus, traga conforto, traga renovo, traga encorajamento, que Ele sussurre no teu coração, que Ele jamais te abandonará, jamais deixará você, que você receba uma direção divina para o teu coração. Domingo passado, eu e a minha esposa, nós deixamos o nosso lugar no momento de intercessão e viemos à frente apresentando a Deus um pedido do nosso coração. E enquanto a canção era ministrada para a glória de Deus, o nosso Deus sussurrou no meu coração. E foi extraordinária essa experiência. Vocês precisam ter experiências novas com Deus. Elas enriquecem demais a nossa vida cristã. E aí então eu estava ali, não sei se a Andréa lembra disso, eu falei assim: amor, ele acabou de falar comigo. Aí ela falou: o que ele falou? Ele falou que vai ficar tudo bem. E aí os dois choraram. À noite, a gente recebeu uma resposta do milagre dele. Vocês não têm noção o que ocorre num lugar como esse. Isso aqui não é um encontro social, irmãos. Isso aqui é o lugar da manifestação do Deus que criou o universo. Ele escolheu estar nestes lugares, aqui e em todas as igrejas espalhadas pelo mundo inteiro, que o celebram, que o amam. Ele escolheu sussurrar no coração de cada um de nós, que nos ama profundamente, que está trabalhando por nós, não
percam, porque senão a gente se torna um religioso. É só mais um culto de domingo. Somos nós que decidimos sobre beber dessa fonte ou ficar apenas observando ela. Eu escolhi beber dessa fonte. Todos os dias, todos os domingos e os dias que eu entro neste lugar, eu estou em minha casa e eu convido Deus para o meu momento íntimo, eu sei que Ele vai falar comigo. Eu sei que Ele, por misericórdia e graça, me mostrará uma direção, por causa do coração dependente, o coração como de uma criança, o coração de uma criança como que confiando em seu Pai Celestial. Pensem nisso. A gente está ministrando, e esse é o terceiro sermão dessa série do mês, sobre ensinarmos uns aos outros. Durante todo o ano, vocês têm ouvido sobre os mandamentos recíprocos: amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, carreguem as cargas uns dos outros. E durante esse mês de outubro estamos falando sobre ensinar, olhando para a criança como uma referência de coração, de aprendiz diante do nosso Deus eterno. Hoje, em especial, eu queria te chamar a atenção, como eu fui chamado também. Está na hora de crescer. Eu não vou falar para você dizer para o seu irmão ao seu lado, está na hora de crescer. Eu queria que você entendesse isso. Está na hora de crescer, está na hora de dar passos rumo à maturidade. Gente, não tem coisa mais difícil do que nos relacionarmos com uma pessoa infantil, cuja idade representaria para nós uma maturidade maior. Você vai conversar com ela, ela é toda melindrosa, você tem que escolher as palavras para conversar com ela, porque ela vai interpretar errado. Você pede uma coisa para ela fazer ou para ela pensar, e ela não consegue te corresponder, e aí é muito difícil uma relação, tanto conjugal, quando há tanta infantilidade no cônjuge, quanto na relação com os filhos. É muito difícil na relação com amigos, você querer se fazer compreendido, mas aquela pessoa, ela ter optado ainda pela zona de conforto da imaturidade, da infantilidade. Nós seremos tratados por Deus nessa manhã, nessa área, porque tanto o crescimento biológico segue uma cadência, tanto quanto o crescimento espiritual também segue. A gente precisa, nesta manhã, decidir isso, que nós nos relacionaremos com Deus, de fato, querendo esse crescimento espiritual, querendo uma maturidade para nós reagirmos diante das circunstâncias, como Deus espera que a gente reaja. Eu não sei se você já ouviu falar na síndrome de Peter Pan. Quantos aqui já ouviram falar? Muita gente antenado. O Peter Pan é aquele personagem da ficção, né? Eu gosto muito. Ele é o garoto que foi para a terra do nunca, e aí ele não quer voltar porque ele não quer crescer, ele não quer voltar para o mundo real. E aí então ele vive na terra do nunca, né? E o Peter Pan, em várias versões dessa história para o mundo do cinema, você projeta um adulto no corpo de uma criança. E é interessante demais, porque isso vai ser refletido na vida de artistas como nós conhecemos, como Michael Jackson, por exemplo, que tinha isso como um estilo de vida, tanto que ele criou na sua própria casa, né, no seu espaço, ele tinha uma Neverland, né, que é a terra do nunca. E você sempre via esse conceito por trás do cantor Michael Jackson, essa criança num corpo de adulto. E por causa disso, todos nós aqui reconhecemos os grandes dilemas que ele enfrentou. Muitos de nós, nascidos de novo em Cristo Jesus, e salvos para experimentar cada vez mais de Deus, a gente foi tomado em algum momento pela síndrome de Peter Pan. A gente podia estar muito mais maduros na fé, a gente podia conseguir compreender melhor as ações de Deus na nossa família, na nossa vida, mas ainda somos infantis, somos crianças. Nós pastores encontramos muitos
já com 30 anos de convertidos, 50, com atitude de quem ainda tem 1 ano de conversão, 6 meses, ainda perdem tempo criticando coisas para as quais eles poderiam arregaçar as mangas e ser a solução. Nós ainda recebemos conflitos e atritos que já deveriam há muito tempo terem sido resolvidos. Irmãos, irmãs, está na hora de crescer. Está na hora de nós nos levantarmos nessa manhã com um pedido de oração a Deus. Senhor, talvez seja a infantilidade, a causa do meu distanciamento conjugal. E eu quero crescer. Eu quero crescer em Ti. Paulo vai escrever aos nossos irmãos em Éfeso, dizendo, até que cresçamos, até atingirmos a maturidade de Cristo. Se tem algo que Deus está fazendo em cada um de nós, desde o dia da nossa conversão, é nos tornando parecidos com Jesus. Olha Jesus como Ele reagia às situações adversas, às perseguições. Como Ele, diante de uma opção entre fugir da vontade de Deus e se render a ela, optava por se render. Como Ele tratava as críticas que chegavam até Ele. Quando um apóstolo disse, Jesus, aquele lugar e aquelas pessoas disseram que não querem os teus milagres, não querem você lá e não nos querem também, se referindo aos 12 apóstolos. Jesus manda fogo do céu, mata aquelas pessoas, elas não merecem viver. Na imaturidade de um apóstolo e seguidor dele, ele diz, vocês ainda não entenderam quem eu sou e o que vim fazer. Eu vim para salvar e não destruir. A imaturidade sempre estava presente na relação entre Jesus Cristo e os 12 apóstolos. E às vezes eu, como seguidor, às vezes eu me deixo ser levado por uma atitude infantil. E eu preciso fazer correções, porque eu quero crescer. E eu vou mostrar para vocês quais são os benefícios de estarmos num estágio de maturidade. O que alcançamos na relação com Deus quando abandonamos os mimimis da vida cristã, quando nos tornamos homens e mulheres sobre os quais Deus faz repousar os seus propósitos e então nos leva para um sentido da vida. Esta é a manhã para isso, para a gente refletir, mas não só para refletir, porque a gente já reflete há muito tempo, a gente precisa tomar decisões. Os maduros tomam decisões, os maduros optam pela ousadia e a coragem para tomar atitudes. Tomemos atitudes nessa manhã. Você já arrasta por quanto tempo essa mágoa? E insistentemente Deus, domingo após domingo, diz perdoa, perdoa. E é na maturidade que a gente, como Cristo, erguido numa cruz, ensanguentado, Ele diz, Pai, perdoa-lhes. Isso é maturidade espiritual. E Ele quer que nós tenhamos essa mesma condição, porque então experimentaremos uma infinidade de manifestações de Deus sobre a nossa história e sobre a nossa vida. O texto é 1 Coríntios, é tenso o capítulo 3. Paulo está enviando uma carta para uma igreja cheia de dilemas, infantil demais. Corinto é a igreja mais imatura do Novo Testamento. E ele vai chamar a atenção com todo o amor que, como apóstolo, ele tem. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ou acessasse, no capítulo 3, e você resistisse à tentação de agora ir para um Facebook, para um Instagram, porque isso demonstra a tua maturidade espiritual. Todas as vezes que diante de um ambiente como esse, onde reconhecemos a presença de Deus, nos permitimos ter a atenção roubada, nós ainda não crescemos o suficiente. Todas as vezes que a palavra de Deus estiver sendo ministrada e você se permitir ser conduzido por algum tempo da ministração, a observar um TikTok, abrir o seu WhatsApp, você ainda não cresceu o suficiente. Porque os maduros sabem que esse é o momento único da existência humana. É aqui que Deus vai usar crianças para nos apresentar uma decisão a ser tomada na semana. É aqui que uma canção vai arrebatar o nosso coração.
e vai nos trazer o conforto que a gente precisa. Portanto, está na hora de crescer, está na hora de você reconhecer os lugares que você ocupa e a tua posição. E Paulo vai dizer isso de uma maneira muito profunda. Irmãos, disse ele, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. E ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúme uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? E o capítulo ele continua com Paulo amorosamente chamando a atenção da igreja de Corinto para dizer para ela, está na hora de crescer, já passou da hora. E que Deus fale ao nosso coração por sua preciosa palavra. Pai, obrigado pela manhã que o Senhor tem nos dado. E obrigado por ter quebrantado o meu coração e me feito refletir sobre ações infantis que eu ainda preservo, quando o Senhor esperava tantas atitudes maduras da minha parte. E eu sei, Pai, que nesta manhã o Senhor quer alcançar os nossos corações. Ó Espírito Santo, fale com cada um de nós. Que a nossa mente seja agora levada cativa para Ti, Senhor. E que nos quebrantemos diante do Senhor, reconhecendo, ó Deus, que em Ti, de fato, nós podemos mudar. Na Tua graça, pela Tua compaixão e misericórdia, a gente pode mudar. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. A maturidade espiritual não está condicionada ao tempo de vida, mas à disposição para crescer. Repitam, por favor, essa frase. Uma dessas crianças que estavam aqui na frente se chama Bernardo. E eu tenho colocado o Bernardo em minhas orações. Porque para a idade que ele tem, a maturidade espiritual é muito grande, da percepção da presença de Deus, e não é emocionalismo. Não é uma criança que fica com emoções, ela é muito racional. Por isso é que é possível encontrarmos pessoas recém-convertidas, que se apoderaram tanto da perspectiva de serem maduras em Deus, de experimentarem o máximo da sua presença e poderem crescer. E é importante que eu e vocês, nessa manhã, a gente peça isso para Ele. Senhor, se revele mais a mim. Jesus, me permita Te conhecer mais. Eu quero ser maduro. Porque aqueles que se abrem, se dispõem para querer mais de Deus recebem. Nenhuma pessoa que se aproximou de Jesus no Novo Testamento, querendo mais dele, ouviu dele, olha, por enquanto é o que dá. Não, ele disse, se você me quiser mais, me terá. Nicodemos pediu, Jesus, me encontre de madrugada, Jesus estava lá de madrugada. E é interessante como Jesus Cristo, Ele se permite, cada vez se permite doar-se, se permite revelar, cada vez que cada um de nós, com sede de sua presença, de conhecê-lo mais, nos aproximamos dele. É diferente, por exemplo, quando você vai a alguém que detém um determinado conhecimento na empresa que você trabalha, e você diz, olha, dá para você me explicar o que você faz? Talvez ele diga, se eu te explicar, eu perco minha função. E a sociedade é assim. Mas no reino espiritual, quanto mais quisermos de Deus, mais como fonte que jorra, brotará em nosso coração e a nossa alma. Então, a maturidade não tem a ver com idade, tem a ver com disposição para crer.
disposição para conhecer. E nesses 3 versículos, Paulo, ele dá 3 perspectivas muito lindas da maturidade. Primeiro é que a maturidade constrói pontes relacionais. Paulo vai dizer, eu queria falar a vocês como pessoas espirituais, mas não consegui. A relação de Paulo, o apóstolo, com a igreja, deixou de potencialmente ser algo muito maior, porque eles não conseguiam compreender o que Paulo propunha como líder dela. É como se Paulo dissesse, gente, o Senhor está nos dizendo para ir para a esquerda e a igreja fosse para a direita. Gente, no dia de ceia, que na igreja primitiva era sempre também com o almoço, eles ceavam a ceia do Senhor, aquela ceia com o pão e o vinho, e logo depois eles comiam juntos. E há um episódio descrito pelo apóstolo Paulo dessa igreja, em que eles chegam, cada um com as suas mochilas, e eles tiram picanha, armam a churrasqueira, olhando o outro irmão sentado tirando um sanduíche de mortadela. E Paulo diz que existe um outro que não conseguiu trazer nada porque não tinha em casa. E esse era um ambiente de total injustiça, de total empatia, falta de empatia. Paulo diz, vocês são crianças, vocês não conseguem observar o teu semelhante, se importar com eles, ainda o que dirá, reconhecer que há uma eternidade à tua espera. A maturidade tem a ver com potenciais relacionais. Gente, quer ver a maturidade? Vai para o campo de futebol e observe os irmãos. Existia um campo de futebol, batizado de Pecadão. Verdade, ele foi batizado de Pecadão, e era o campo de futebol do Seminário Batista Teológico do Rio de Janeiro. É verdade, ali alguém disse que se você quiser conhecer uma pessoa, dê-lhe poder e dê-lhe dinheiro. Paulo está dizendo, eu queria tanto falar a vocês como pessoas espirituais, eu queria falar sobre as experiências que tenho tido com o Senhor, eu queria contar para vocês que fui até o 4º céu, eu queria falar para vocês sobre como tenho experimentado do conforto de Deus nos dias difíceis, mas eu não posso falar essas coisas, porque vocês não conseguem compreender, porque são criancinhas. As relações, elas não atingem o seu potencial por causa da imaturidade. Às vezes eu vejo casais, ele está falando A, ela está entendendo B. São conflitos tão pequenos, são coisas tão do namoro, já são casados, têm filhos, cresçam. Às vezes são tantas picuinhas no nosso meio. O pastor não me cumprimentou. O irmão deu nota dó menor, era para ter sido dado sol maior. O irmão no estacionamento me falou para eu acertar o carro e eu não gostei. Gente, nós precisamos crescer. O dia das crianças nos propõe isso. Das semelhantes a elas é o reino dos céus, disse o Redentor da nossa alma. A maturidade constrói pontes relacionais. Imagina, se preparem, se fosse o texto fosse assim, se preparem, estão ajeitados nas cadeiras e o pastor da igreja lendo, o pastor da igreja de Corinto, gente, Paulo enviou uma carta, e todos assentados e com sede, se preparem, Paulo diz, porque agora eu vou contar para vocês as coisas mais profundas que Deus me tem feito conhecer, mas não é isso, eles ouvem, eu queria tanto falar das coisas espirituais que Deus me tem revelado, mas eu não posso falar, porque vocês não compreendem, são criancinhas, está na hora de crescer. Não só isso, há uma outra perspectiva, a maturidade nos faz experimentar mais de Deus. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo e ainda não estão. Todos nós sabemos que de leite materno vai para papinha, até comer uma deliciosa
picanha. É a maturidade. Deus espera que primeiro te mostre as coisas elementares da fé, para te revelar as profundas, as coisas que o teu coração pega fogo. Eu não sei quantos de vocês, às vezes num culto como esse, o Espírito vem e te entrega algo e você sente o coração pegar fogo, porque você entendeu, porque Ele falou de forma particular com você, porque caiu a ficha. Quantos já viveram essa experiência, gente, aqui? É gostoso. A gente vem de casa, de uma situação que o pastor Ézio, o pastor Márcio, nem se dão conta que a gente está vivendo. E Deus usa uma expressão do louvor, o pastor Júnior Camargo ministrando. Usa um exemplo que o pastor deu. E ele fala particularmente com a gente. Que coisa gostosa. Experimentar mais de Deus. Eu quero coisas sólidas. Senhor, eu já passei da papinha. Senhor, eu já passei do leite materno. Fala comigo sobre as coisas da eternidade. Senhor, encontre em mim um coração disposto a ouvir coisas que o meu coração é arrebatado, em que eu não me contenho as lágrimas diante daquilo que o Senhor é. Senhor, revela-te a mim. É isso, irmãos e irmãs. E aí, durante a semana você liga o carro, e aí tem uma música, e Deus sabe que você ouvindo aquela música é uma resposta dele. Você abre o devocionário, ou você abre as Escrituras Sagradas, em especial, e aí Deus usa um texto bíblico para trazer direção à sua alma aflita, abatida. Eu estou com você. Deus me lembrou da sua palavra, Josué. Eu estou com você, vai ficar tudo bem. É como se Deus pudesse encontrar um coração plenamente apto para receber coisas sólidas. Todos nós aqui sabemos sobre a cirurgia bariátrica. E nós já tivemos até uma célula bariátrica. Um pequeno grupo da igreja que se reunia numa casa só com os irmãos que fizeram a cirurgia bariátrica. Tal é o tamanho de irmãos que já foram submetidos a essa cirurgia. E nós sabemos que após bariátrico, você precisa então voltar àquela alimentação de criança. Tem que ser líquido, depois pastoso, e depois então encontrar o sólido. Até lá é uma agonia. E eu fico imaginando que me converter a Cristo tem a ver com esse processo espiritual. O Senhor me fala sobre coisas simples, numa linguagem que eu ainda entenda. E daqui a pouco Ele me mostra coisas que o meu coração começa a fazer conexões. E daqui a pouco eu estou em qualquer ambiente e eu sei da presença dEle. Eu luto contra o meu pecado. Em qualquer situação na minha vida, a voz do Espírito fala: você está fazendo coisa errada. E não é ambiente de igreja, é pagando uma conta, é jogando futebol e desejando mal para alguém, é numa roda de bate-papo falando de alguém que não está ali. O Espírito vem porque Ele tem acesso, é coisa sólida agora, ainda não é papinha, não é leite materno. Experiências com Deus. E eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero mais de Ti, Senhor. Nós cantamos isso hoje. Quero ir mais fundo. Eu quero ir mais fundo, Senhor, mas às vezes é só uma canção. É só uma canção de domingo. Queira mais de Deus, porque Ele tem muito para te revelar. Ele tem muito para mostrar para você. Essa semana eu visitei o coração de um pai. E o meu coração se doeu porque eu sou pai também. E que maturidade daquele pai. No meio da dor, fazer conexões sobre a vontade de Deus, sobre o querer de Deus, sobre ética, sobre valores. E eu saí daquela visita muito mais abençoado do que pensei que poderia, de alguma forma, ser usado por Deus para abençoar. Saí muito mais abençoado. Entrei no meu carro e foi tão gostoso eu poder concluir que em dias de adversidade eu queria ter a mesma postura que ele. Aprendi. Porque às vezes nós nos desesperamos tanto, blasfemamos, a gente reclama de Deus, imaturidade. No meio do deserto, você precisa fazer a oração de Moisés: Senhor, nós queremos mais de Ti. No olho do furacão, Senhor, nós queremos mais de Ti, mais de Ti.
Por último, a última perspectiva de Paulo à igreja de Corinto é que a maturidade evidencia o controle do Espírito Santo em nossas vidas. E Paulo vai dizer, vocês ainda têm ciúme uns dos outros, fica olhando ali, eu queria ter tocado como ele tocou, dançado como ela dançou. A gente ainda fica olhando para a grama do vizinho. Vocês têm ciúmes uns dos outros, discutem, brigam entre si, por picuinhas, por coisas sem sentido e bobas. Algum domingo atrás, o irmão que cuida do nosso estacionamento veio, pastor, eu quase fui agredido por uma pessoa. A pessoa veio para o culto, e o irmão foi tentar ajudá-lo a estacionar o carro, para tentar comportar outros carros. A pessoa saiu do carro, xingou um palavrão, veio para o culto. Destratou o irmão. Eu abracei o irmão, orei por ele, porque a gente não faz isso. Enquanto estamos aqui, existem pessoas que estão se doando pelos nossos filhos. Irmãos, vocês que têm os seus filhos cuidados, encorajem os professores, abracem eles. Obrigado por cuidar dos meus filhos. Daqui a pouco vocês vão pegar o carro de vocês, talvez na rua, talvez aí. Agradeça. Se vocês forem a um restaurante daqui a pouco, e a pessoa vier te atender, seja gentil, seja educado. Às vezes, André, a gente vai em alguns retiros, na hora do almoço, parece que estão querendo se devorar. Irmãos, é um negócio de doido. Eu falei, meu Deus. A fome determina também maturidade, viu, irmão? Olha, é um empurra, olha. Não pude falar a vocês, porque vocês são controlados ainda pela sua natureza. É a carne que manda, não é o espírito. Você encontra uma pessoa madura espiritualmente, não porque ela levante a mão na hora do louvor, mas porque você vê autocontrole. Aquela pessoa é levada à exaustão na irritabilidade, ela conta até 10. Ela tem autocontrole, é o espírito. Os frutos do espírito determinam maturidade. É uma pessoa alegre, mas olha a vida dela como é difícil, mas ela entendeu que em Cristo ela pode todas as coisas. Em Cristo ela pode naquele que a fortalece. Está difícil para ela, mas ela ergue a cabeça e acredita em Deus. Eu vi reações diferentes diante do câncer. Eu vi reações diferentes diante do desemprego. Eu vi com os meus próprios olhos. Ninguém me contou. Eu vi como maduros reagem no dia da adversidade. E como imaturos, em uma pequena crise, são capazes de debandar da fé. Está na hora de crescer. A maturidade evidencia o controle do Espírito em nossas vidas. Quais passos deveríamos dar para alcançarmos essa maturidade que faz bem para a alma, faz bem para o outro que convive conosco e agrada o coração de Deus? Primeiro, leiam comigo. Torne Jesus Cristo. Então a primeira atitude para você alcançar maturidade a igreja de Corinto não tinha ainda. Torne Jesus sua referência. Pense no que ele faria naquela situação. A pessoa, você está numa fila para abastecer e vem alguém e entra na sua frente. O que Jesus faria? Ele daria uma cutucadinha por trás, sairia e ia lá no vidro, ou diria, Senhor, tu sabes de tudo. Me dá paciência. Cristo precisa ser sua referência. Em seus passos, o que faria Jesus? Segundo, pare de fazer reviver o velho homem, o velho Marcos Davi. Você é nova criatura. Diga para o teu irmão lá, agora eu quero que diga. Você é nova criatura, vai. Você é nova criatura. Você não é o velho homem. Pare de fazer reviver o velho homem. Como é que é, Isa? Pare de fazer reviver o velho homem. Como é que é? Pare de fazer reviver o velho homem. Olha lá. Como é que é? Assim?
Olha, não sabia. Parem de fazer reviver o velho homem. E eu encerro, enquanto o ministério vem. Eu estudei a vida de Viktor Frankl, e ele é um desses homens notáveis. E essa semana alguém me perguntou sobre Israel. Falei, irmãos, eu não dou conta. Se posiciona, falei, eu não dou conta. Eu faço uma coisa, o que Jesus faria é orar. E eu oro. Ah, mas Jesus está voltando. Se Jesus voltar, amém. Eu vou me encontrar com Ele na eternidade. Parem de dar data para Jesus voltar. Viktor Frankl é um judeu. Um ano depois dele se casar, ele foi capturado pelo nazismo e ficou até 1941 ele casa, em 42 ele é capturado e ele vai viver a sua vida em Auschwitz. E vai perder a esposa com 1 ano de casamento, ela vai ser morta numa câmara de gás, vai perder seu pai, sua mãe, seus irmãos. Em 45, quando a Segunda Guerra Mundial se encerra, ele sai com 40 quilos. E aí ele desenvolve uma filosofia, que é a filosofia de que no mais terrível momento da nossa vida, a gente pode bater palmas para Deus. Ele descobriu que as pessoas que sobreviviam com sanidade nos campos de concentrações eram aquelas que tinham descoberto um sentido para a vida em Deus. Ele recobra as histórias contadas do Pentateuco. E aí Viktor Frankl, ele desenvolve um conceito sobre a teoria do sentido. Que todos nós precisamos encontrar um sentido. E aí é dele essa frase. E agora? Me ajuda aí. Obrigado. Quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Isso tem a ver com maturidade. Só aplaude a Deus, porque Ele é digno, no olho do furacão, na adversidade, quem reconheceu diante de quem está. E, irmãos, é isso que nós queremos convidar vocês a fazermos nessa manhã. Nós vamos encher esse lugar de alegria, porque apesar de todas as adversidades que cada um de nós enfrenta, nós sabemos em quem temos crido, estamos certos de que Ele é o poderoso, e que Ele tem cuidado de cada um de nós. Pode dizer amém embaixo? Nós reconhecemos a alegria que vem dos céus, esse Deus que habita em nós, esse Deus que tem nos prometido a eternidade. Então nós vamos encher esse lugar de palmas a Deus. Vamos ficar em pé? Vamos unir as crianças.